Olá pessoal, tudo beleza com vocês? Vamos gravar mais uma das nossas aulas aí. Eu resolvi deixar dessa vez gravado para que vocês possam assistir depois com o tempo que vocês tiverem, tá? Eu vou pedir para vocês apenas que, por favor, assistam às aulas, beleza, pessoal? Então não deixa esse conteúdo passar não, porque ele vai ser bastante importante aí para vocês, tá? Outra situação também que eu preciso falar é que, para vocês assistirem esse vídeo aqui até o final, porque lá no finalzinho dele eu vou deixar um recado para vocês sobre como que nós vamos proceder aí com a volta às aulas. Tem algumas novidades aí que chegaram lá do Senai de Curitiba pra gente, beleza? Então vou tentar gravar um vídeo bem rápido aí para não deixar vocês muito cansados. E vocês, por favor, assistam ele até o final, justamente para o aprendizado e também para saber aí o futuro da ocorrência das aulas. Beleza, gente? Então vamos lá, vamos começar ali de onde a gente parou da última vez. Eu vou abrir o meu PowerPoint aqui. Espero que todos vocês estejam vendo aí essa tela, que era a nossa apresentação ali sobre MOSFETs, né, minha gente? Então eu vou só pegar um apontadorzinho laser aqui. Então só pra gente lembrar, MOSFET, pessoal, ele era uma espécie de transistor, tá? Que geralmente ele é chamado de transistor de efeito de campo, né? Aí tem esse campo de óxido metal semicondutor aqui, mas geralmente a gente só se refere a transistor de efeito de campo, né? Essa que é a nossa estratégia. Ou simplesmente MOSFET, tá? Então a gente falou um pouquinho sobre esses MOSFETs aí na nossa última aula, tá? Acho que tinha até um circuitinho do Proteus que a gente tinha que fazer lá como tarefinha, né? Então vamos só dar uma relembrada aqui bem rápida nos conceitos. Quando a gente fala de MOSFET, então, senhores, senhora, né, dona Jéssica, a gente tem basicamente dois tipos de MOSFETs, né? MOSFET que a gente chama de MOSFET de canal N e MOSFET de canal P, tá? Aí eles são também um tipo de transistor, né? Então eles têm 3 terminais. Vocês podem olhar aqui embaixo, aqui existem alguns modelos de encapsulamento aqui, ó, que a gente pode utilizar ali para eles. Esse aqui é o TO220, que a gente está sempre bem acostumado, né? Então é um componente de 3 terminais. Tal. Aí nós temos aqui um terminal G, né, que a gente chama de gate ou porta, que seria, tá? D aqui seria o dreno, que faz o papel do coletor, que a gente tinha lá no transistor, lembrando que a porta faz o papel da base, tá? E o source, ele faz o papel do nosso emissor do transistor, tá? Então aqui no MOSFET ele vai ser o componente que faz o papel do emissor lá no transistor. Então basicamente, no MOSFET de canal N aqui, pessoal, função do dreno basicamente é a mesma função do coletor no transistor, que é armazenar a carga, tá? E aí eu tenho outro aqui de canal P, que basicamente nós temos a mesma estratégia, então temos 3 pinos, né? Sendo G gatilho, dreno e a nossa fonte aqui, beleza? Só relembrando rapidão, tá? Vamos lá então. Tinha feito com vocês um comparativo aí muito rápido sobre o transistor bipolar comum, né? Que é esse cara aqui, com um MOSFET, só para a gente se lembrar, né? Então a gente pode fazer um comparativo bem rápido, aí uma associação, uma assimilação de MOSFET de canal N com um transistor do tipo NPN, né, pessoal? Então essa assimilação ela basicamente é no seguinte sentido. Quando a gente estava trabalhando com um transistor do tipo NPN, ó, o terminal do meio, que seria a base dele, é sempre positivo. Então, quando eu estou trabalhando com MOSFET de canal N, é mais ou menos a mesma situação. A minha porta aqui, ela recebe um sinal positivo para funcionar, tá? Aí eu tenho o que seria o contrário dele, eu teria um MOSFET aqui de canal P, né? Detalhe, só voltando aqui para trás, pessoal, em relação às flechinhas aqui, né, que a gente falou bastante, tá? Eu identifico aqui transistor NPN, que geralmente a flechinha que vem aqui no emissor, ó, ela é virada para o lado de fora, tá? E quando a gente está falando de MOSFET de canal N, essa flechinha aqui ela é virada para o lado de dentro, ó. Então só toma cuidado para não fazer uma certa confusão, tá? Acabei não falando também, mas tipo, ele é NPN porque o coletor desse cara aqui é feito de um material do tipo negativo, né? Mesma situação acontece com o dreno desse cara, tá? Então é um terminal negativo. Aí o emissor do nosso amigo transistor, que na maioria das aplicações de emissor comum ali ele vai ligado no negativo, né? Ou no terra, tá? Então, mais um N. E para o nosso MOSFET de canal N aqui, a mesma coisa, né? Ele é negativo, tá? Aí eu tenho o equivalente a ele, o que seria, vamos dizer, o contrário dele, vamos pensar assim, o MOSFET de canal P, tá? O MOSFET de canal P, a gente pode fazer um comparativo com um transistor do tipo PNP, né?
Então, a diferença entre o MOSFET do canal N é que nesse caso aqui, ó, a porta ela recebe sinal negativo para poder funcionar. A mesma coisa acontece com o transistor PNP, dá uma olhada no meinho aqui, ó, tá? É negativo, beleza? Então a base desse cara, ela permite o funcionamento do transistor quando a gente coloca 0 volts ou sinal negativo aqui nele. Geralmente coletor, que é para armazenar carga, ele fica virado para o lado positivo da fonte, né? E o emissor aqui normalmente fica virado para o lado positivo também da fonte de sinal aqui. Certo, pessoal? Só alguns lembretes aí rapidão. Bom, então o que difere basicamente ali o transistor de um MOSFET, como a gente já viu esse slide em umas aulas anteriores, tá? É que no caso do transistor, em geral, a gente liga ele desse jeito aqui, ó. Nós colocamos uma fonte de tensão, um resistor aqui que serve para limitar a corrente que vai na base, tá certo? E aqui eu tenho a carga, ó, tá? Ou seja, o coletor, a função dele é armazenar a carga, né? Então, o que acontece aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Quem que determina, no caso, o valor da minha corrente de coletor, tá certo? É basicamente a quantidade de corrente que entra na base, esse IB aqui, ó. Então, quanto mais corrente entrar na base, maior vai ser a passagem de corrente aqui pelo coletor, isso, claro, trabalhando dentro dos limites do transistor, né? Então, basicamente assim, a gente chegava à conclusão de que o transistor ele é um componente que ele funciona acionado por corrente, ó. Então eu coloco esse resistor aqui, RB, que é o resistor da base, e fazendo modificações nesse resistor, eu provoco modificações aqui na corrente de base, ó. Tipo, se eu aumento o resistor de RB aqui, eu diminuo a corrente de base e menos corrente passa pelo coletor. E o contrário também é verdadeiro, né, pessoal? Diminuindo aqui esse resistor, aumenta a corrente na base, a minha corrente de coletor, ela consequentemente aumenta. Então eu tinha dito para vocês que o transistor ele é um dispositivo que ele é acionado por corrente, né? Ao passo em que o nosso MOSFET aqui, pessoal, e essa é a principal diferença que nós temos entre ele, olha só, eu coloco geralmente na porta aqui do meu MOSFET simplesmente uma fonte de tensão, tá? E eu não preciso de um resistor aqui limitador de corrente, pessoal, pelo seguinte, isso aqui faz parte do processo construtivo mesmo do MOSFET, tá? O gatilho, né, ou a porta dele, é isolada do dreno e da fonte aqui, ou do source, né? Até o próprio símbolo dele aqui, vocês podem observar, ele possui uma espécie de um isolamento aqui, é separado, ó, tá? Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que a resistência que eu tenho de entrada, né, o jeito que essa fonte aqui, ó, enxerga esse componente, é como se fosse uma resistência muito, muito alta, tendendo ao infinito, né? Então a resistência que tem aqui, ó, entre a porta e a fonte, aqui, ó, se eu colocasse um multímetro para medir, conforme eu tinha dito para vocês, aqui ela é da ordem de mega ohms, tá? Então se eu colocar uma tensão aqui, ó, aí suponhamos aqui que fosse uma tensão de 10 volts, né? Para calcular a corrente que entraria aqui por essa porta, a gente utilizaria a lei de Ohm, né? Ó, tensão dividido por resistência. Pessoal, 10 volts aqui dividido por uma resistência muito alta, isso aqui teria tendência de ser 0 ampere, tá? Ou seja, ele não deixa passar praticamente nada de corrente aqui. Então, basicamente, pessoal, o que acontece é que quando a gente coloca tensão aqui na porta desse cara, tá certo? Ele permite a passagem de corrente aqui entre o dreno e o source, beleza? Então aí o dreno, conforme eu tinha comentado com vocês, a função dele é receber a carga, então está simulado um motorzinho aqui, ó. Tudo bem, gente? E aí eu tenho uma fonte de tensão aqui que vai alimentar esse motor. Então vamos pensar aqui, ó, que se eu chegar num determinado nível de tensão, que eu vou falar no próximo slide ali rapidinho, quando a gente coloca esse nível de tensão, uma tensão limiar que tem ali, ele permite a passagem de corrente aqui, ó, entre o dreno e o source, ou seja, imaginem que essa parte aqui ela ficasse tendendo um curto-circuito, ó. Então é como se esse motor ficasse ligado simplesmente por essa fonte aqui, tá certo? E aí ele tem condições de funcionar, beleza? Então é justamente por conta dessa situação aqui de eu controlar esse cara por tensão, a corrente dele aqui é mínima, tá, na entrada, torna-se bastante vantajoso aqui, ó, a gente utilizar esse cara em sistemas digitais, né? Então geralmente vocês veem, é muito comum usar MOSFET aí na saída de microcontroladores, Arduino ou outras plataformas aí de prototipagem, tá? Justamente por causa da baixa condução de corrente que ele tem, beleza? Vamos lá então. Claro que esse slide está disponibilizado para vocês lá, né, pessoal? Então só algumas informações aqui.
Aqui está o IRF 640, embora aqui esteja escrito 540, eu já devia ter arrumado isso aqui, mas eu acabei esquecendo de arrumar, tá? Mas para o IRF 640, informações do datasheet dele, tá certo? Algumas tensões aqui que a gente precisa se acostumar. Ó, eu tenho aqui essa informação VGS-TH, pessoal, TH é de threshold, threshold significa limite, conforme a gente já tinha discutido na aula anterior. Isso aqui quer dizer o seguinte, pessoal, o MOSFET ele permite a passagem de corrente aqui a partir do momento que eu coloco entre o gatilho e a fonte, ó, VGS, ou seja, essa tensão aqui, tá? Uma tensão maior do que 4 volts. Pessoal, se vocês colocarem uma tensão menor de 4 volts, ele simplesmente não conduz, tá? E aí existe um parâmetro lá no datasheet dele que é chamado de VGS on, que é a maior quantidade de tensão que você pode colocar aqui, ó. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, se vocês pegarem lá o datasheet do nosso IRF 640, vocês vão observar lá que ele suporta uma corrente de 18 amperes, tá? Mas assim, não é qualquer tensão que você coloca que ele vai liberar 18 amperes aqui, certo? Então, essa tensão que você precisa pôr aqui para que ele libere 18 amperes é esse valor de 20 volts. Isso aqui está escrito no datasheet dele, tá? Então, vamos pensar assim, ó, se você por acaso colocasse 20 volts aqui nesse VGS, ó, aqui está escrito 10, mas era uma tensão simulada aí qualquer. Mas se você colocasse 20 volts aqui, entre drain e source, ele libera a passagem de corrente até 18 amperes, tá? Mas pessoal, se por acaso o meu motor ele não consumir 18 amperes, o que que acontece? Bom, não acontece nada. Se você colocar um motor aqui que ele trabalha com 3 amperes de corrente, o seu MOSFET ele vai estar trabalhando folgado, né? Então, ele permite a passagem de 18, mas não que necessariamente você vai colocar aqui uma carga que consuma 18 amperes de corrente. Beleza, pessoal? Então eu tinha deixado para vocês aqui um circuitozinho, tá? Que era para vocês montarem lá no Proteus, né? Isso era a tarefa de vocês. E eu tinha, se eu não me engano, deixado um link para vocês assistirem um vídeo mesmo de como que é o funcionamento desse cara, desse circuito, né? Ele é para um controle, é um controlador de LED RGB, e acho que vocês observaram lá que ele dava um efeito visual bem bonito, né? Ele ficava migrando aí as cores entre o LED vermelho, verde e azul ali, né? Então, basicamente, pessoal, algumas coisas que é preciso que vocês saibam aqui, se vocês alterarem o valor, se algum dia forem montar esse circuito de verdade, né? Se vocês alterarem o valor aqui ó, de C1, C2 e C3, vocês alteram a velocidade com que os efeitos eles vão acontecendo, tá? Então, é claro que isso aqui seria uma prática legal para a gente fazer lá no laboratório, que lá tem bastante valor de componente, e vamos tentar fazer quando as aulas voltarem, né? Mas, basicamente, o que controla mesmo essa velocidade aqui são esses capacitores e, claro, esses resistores aqui, ó, tá? Aqui esses capacitores, eles se carregam aqui de acordo com a quantidade de corrente que esses resistores liberam para passagem aqui. Beleza, pessoal? Então, a essência aqui, basicamente, de funcionamento é a seguinte, né? Se vocês olharem, eu vou pegar, por exemplo, aqui esse C1, tá? Esse C1 aqui, pessoal, ó, ele tá ligado nessa linha aqui, ó, vocês estão vendo, beleza? A hora que vocês apertam o botão de liga do circuito, a chave liga e desliga, tá certo? Vamos pensar assim que os 3 capacitores ao mesmo tempo eles começam a ser carregados, ó. Então, tipo, teria uma, vamos dizer assim, uma corrente que desce aqui, carrega esse capacitor, uma corrente que desce aqui, carrega esse capacitor, uma corrente que desce aqui, carrega esse. Só que, pessoal, é impossível que esses capacitores eles carreguem os 3 ao mesmo tempo, porque a gente já viu que eles têm tolerâncias, né? Então, do ponto de vista da física, a gente já comentou bastante isso lá no laboratório. É impossível que esses capacitores eles tenham o mesmo valor, né? Então, fatalmente, um deles vai carregar primeiro do que o outro. Eu não sei qual deles. Mas na hora que vocês montarem lá o circuito no Proteus, vocês podem ver, vocês apertam play e na primeira piscada dos LEDs ele dá um bugzinho assim, que são os capacitores que estão num ponto de carga bem próximo, tá? Então, basicamente assim, ó, vocês podem observar que esse cidadão aqui, tá? Ele começa a carregar, ele começa a encher de tensão, a hora que ele tem aquela tensão limiar, aquela tensão de threshold lá que eu falei, VGS, né? VGS-TH, ele permite o disparo aqui do MOSFET, ó. Tá certo, pessoal? E aí quando você tem o disparo aqui desse MOSFET acontecendo, olha bem o que acontece, ó. Essa região aqui inteira, ó, ela fica... tá ligada do positivo para o negativo, ou seja, esse LED acende, beleza? LED acende. Uma parte dessa corrente desviada para cá carrega esse capacitor, tá? Aí, ó, o que acontece aqui? A hora que esse capacitor aqui ele tá cheio, né? Ou seja, tem uma certa tensão,
ele libera a passagem de corrente. Ou seja, acende esse LED aqui, beleza? Um pouco é desviado para o lado de cá, ó, tá? E depois, por fim, esse cara aqui, ele é carregado, tá certo? Acende esse LED aqui, tá? E aí vocês vão tendo aqueles efeitos visuais lá que vocês tiveram a oportunidade de verificar, beleza? Então, pessoal, só uma situação importante aqui, tá? Vamos supor esse cara aqui, a partir do momento que ele está conduzindo, né? Ele entrou em condução, e esse capacitor aqui, ó, o C1, como ele está ligado diretamente aqui, ele se descarrega, beleza? Então, aí o ciclo ele se inicia todo de novo, tá? Então, basicamente, os capacitores, todas as vezes que o MOSFET ali, ele entra em condução, tá certo? Eles vão se descarregando ali. E aí o procedimento ele retorna. Espero que tenha dado para vocês entender. Se ficou meio confuso, eu estou tentando dar uma adiantada aqui, mas no laboratório a gente vê ser um pouco melhor. Lá no Proteus, lá vocês podem pegar voltímetros para testar a tensão e ligar eles em cima desses capacitores aqui, ó, tá? Que vocês vão verificar o que acontece aqui com o processo de carga. Vocês vão ver que a tensão ela vai aumentando e diminuindo em cada um dos capacitores, tá? Mas depois a gente negocia e explica isso aqui bem certinho para vocês lá no laboratório, que eu acho que fica mais fácil, beleza? Com equipamentos reais. Por enquanto, coloquem um voltímetro do Proteus ali para vocês testarem melhor o que está acontecendo aqui, beleza? Então, ó, o que seria de novo aí da nossa aula de hoje? Pessoal, eu preciso ensinar para vocês um tópico que, assim, não precisava necessariamente ser agora, nesse momento do curso que a gente já vê, mas também não tem uma hora, não tem uma matéria de vocês que fala assim, vamos estudar especificamente sobre esse tema. Eu preciso falar um pouquinho sobre optoacopladores, beleza? Então, eu vou adiantar aqui porque a gente vai usar optoacopladores no curso de vocês durante bastante tempo. Então, seria interessante que a gente já começasse a ver ele, entender um pouquinho. E quando tivermos lá no laboratório, a gente vai fazendo práticas com eles ali, tá? Pessoal, o optoacoplador, normalmente eles têm um encapsulamento desse aqui, ó, é um circuito integrado bem pequenininho, tá certo? No caso desse aqui, o nosso MOC 3021, ele tem 6 perninhas. Lá dentro dele tem essa constituição aqui, ó, que vocês podem observar. Não, perdão, esse aqui não é o do MOC 3021, tá? Esse aqui é apenas um exemplo de outro que tem aí. Eu acabei cometendo uma falha aqui, beleza? Mas, pessoal, como que é o... Já que eu mostro para vocês o esquema, o que tem dentro do MOC 3021. Esse aqui é o que tem dentro de outro modelo de optoacopladores que eu quis dizer, tá? Mas, basicamente, assim, ó... normalmente dentro deles você tem um LED, tá certo? Ó, esse que eu estou mostrando aqui. Não é obrigatório que ele seja entre o pino 1 e 2, tá? Mas a maioria das aplicações ele é. E aqui, pessoal, é um LED que você controla ele mesmo como se ele fosse LED. Então você precisa colocar um resistor aqui fora para que a gente limite a corrente dele, ele não queime e tudo mais, tá? Só que o legal desse cara é o seguinte, pessoal. Esse LED aqui, ó, quando você energiza ele, ele acende lá dentro, tá? Lógico que isso não é uma luz visível, né? Geralmente é infravermelho. Mas ele acende aqui dentro, tá? E ele faz com que esse transistor aqui, ó, que tem aqui dentro, ele entre em condução. Ou seja, ele permite a passagem de corrente, tá? Então, pensa assim comigo, ó. Se você energizou esse LED, ele vira quase que um curto-circuito aqui, ó, entre o pino 4 e o 5. Então, ele vira como se fosse uma chave, tá? E você tem condições também de controlar ele por um dispositivo externo, mas normalmente a gente faz isso, tá, pessoal? Conforme eu vou mostrar alguns circuitos de exemplo ali para vocês, liga esse LED e aqui entre o pino 4 e o pino 5 ele fecha como se fosse a chave, beleza? E para que é a sacada desse cara aqui e tudo mais? Pessoal, em geral a gente usa optoacopladores, porque normalmente aqui na parte de trás eu coloco um circuito que eu preciso ligar. E esse circuito, muitas vezes, ele é um circuito que tem bobinas, por exemplo, no caso de motores ou relés, tá? Ou às vezes eles têm uma corrente mais elevada. E aqui, ó, nessa parte primeira aqui, eu só preciso de, por exemplo, a tensão do LED para fazer ele funcionar. Então, se, por exemplo, eu colocar um resistorzinho aqui e ligar uma tensão de 5 volts, eu consigo usar um microcontrolador, por exemplo, ou um sistema digital qualquer, para fazer esse cara aqui ligar, ó, e eu consigo controlar uma quantidade grande de potência do lado de cá. E o detalhe é aqui que é a grande sacada dele. O optoacoplador ele serve para isolar um circuito do outro. Vamos supor assim, ó, dê alguma situação aqui, um problema, um curto-circuito, esse circuito que está aqui do lado de trás, ele queimou, ele não, ou o usuário, sei lá, ligou ele errado, fez alguma cagada aqui,
ele não interfere em absolutamente nada no controlador que está do lado de cá, ó, porque eles são isolados aqui do lado de dentro. A única coisa que conecta eles é a luz aqui quando ela existe, né? Então, se acontecer qualquer cagada, qualquer situação com o circuito que está ligado desse lado, eu protejo o meu controlador do lado de cá. Então, esses optocopladores realmente são bastante importantes para a gente ali, tá? Em geral, a gente também, vocês vão ver durante o curso que muitas aplicações utilizam optocopladores para substituir, inclusive, relé, né? Porque eu consigo isolar um circuito do outro aqui. Claro que eu não posso ligar uma carga direto nele, né? A gente faz um circuito de potência aqui, mas se eu fizer um circuito de potência legal aqui, eu consigo usar esse cara no lugar de usar um relé e eu não tenho problema de computação eletrônica nem nada disso, né? Então, esses caras aqui, eles conseguem computar bem mais rápido, chavear frequências altas e assim por diante. Já os relés, eles não dão conta desse processo, né? Então, falando rapidamente aqui, tem vários modelos, tá, de optocopladores no mercado aí que vocês encontram, tá certo? Mas os 4 mais comuns aí que vocês vão encontrar são esses que estão mostrados aqui, ó. Esse U1 aqui é o jeito que o Proteus chama circuito integrado, tá, pessoal? Normalmente o circuito integrado no Proteus ele está representando por U. Então, ó, o U1 é um optocoplador, tá? Deixa eu mostrar. Ele tem uma carcaça igualzinha essa daqui, ó, tá? Só que é pretinha. O 4N25, que é muito usado lá nos laboratórios de eletrônica. Então, basicamente assim, ó, você tem o diodo, tá? E ele tem um transistor aqui, ó. O pino 6 não é obrigatório ligar, tá, pessoal? Ele tá ligado na base dele aqui, ó. Você pode ou não ligar, se você quiser um controle externo. Em geral, a gente não usa ele, tá? Normalmente a gente usa o pino 4 e 5 aqui, ó, coletor e emissor, porque o que faz esse transistor aqui disparar mesmo é a luz que vem desse LED, ou seja, aqui você tem um fototransistor aqui do lado de dentro, tá? Tanto é que você tem aqui, ó, o CI número 3 aqui, ó, é o PC817, e esse cara aqui, ele não tem nem o terminal de base para ele, ó, beleza? Então aqui é essa situação mesmo, você ligou esse LED, fecha quase que um curto-circuito perfeito aqui, ó, entre o coletor e o emissor, tá certo? E aí você consegue ligar uma carga do lado de cá, tá? Eu tenho esse cidadão aqui também, ó, que tem uma porta NAND ou uma porta não E ligado nele aqui. Vocês ainda não aprenderam o que é porta lógica, mas nós vamos aprender no nosso próximo módulo ali no curso de eletrônica digital, tá? Mas a porta lógica ela é um sistema digital, beleza? Então esse mesmo esquema que eu consigo controlar essa porta simplesmente pela luz do LED. E esse aqui sim, pessoal, ó, que eu tinha falado para vocês, é o MOC 3021, que é bem usado. O que tem dentro dele é isso aqui, ó, beleza? Que é um componente que a gente ainda não viu, mas nós vamos ver nessa matéria aqui mesmo, tá? Esse cara aqui, ele é um optodiac, o nome desse componente aqui, ó, diac ou diac, beleza? Então, em geral, eu faço, em geral, tá? A gente usa esse cara aqui para poder fazer controle de potências altas aí, inclusive em corrente alternada, beleza? Então eu consigo controlar umas potências bem altas aqui com esse cara, simplesmente ligando aqui no 5 volts. Então pensa bem, vocês podem, por exemplo, pegar um microcontrolador, tá? E conectar um motorzão do lado de cá, ó, claro que fazendo a ligação correta, e fazer esse microcontrolador ligar esse motorzão, seja ele CA ou CC, beleza? Conforme a gente vai discutindo aí nas próximas aulas, tá? Então, muito rápido, eu só quero mostrar para vocês aqui um circuito de aplicação, ó. Então eu peguei aqui o 4N25, muito comum, ele é um optocoplador que tem transistor dentro, dá uma olhada, o pino 6 está desligado, tá? Eu coloquei aqui um sistema digital que o Proteus tem, pessoal, que a gente chama de Logic State, ou estado lógico, isso aqui tem dentro do Proteus. Eu vou mostrar para vocês na simulação, ele é simplesmente um 0 ou 1 aqui, quando a gente clica nele. E aí, pessoal, o sistema entende que isso aqui ele é 5 volts, beleza? Então 0 seria 0 volts e quando ele está no estado lógico 1, ele seria 5 volts. É uma maneira bem fácil aí da gente testar estado lógico, ligar o circuito ou desligar o circuito rapidamente sem precisar ficar fazendo botão aí. Claro que isso aqui na prática não existe, né, pessoal? Na prática a gente tem que fazer isso aqui com chaves e tudo mais, tá? Mas para simulação ele funciona legal. Então olha só como é que foi ligado isso aqui, ó. A gente colocou aqui, ele pode ficar em 0 ou 1, tá? Eu não coloquei aqui, mas aqui deveria ter um resistorzinho para limitar a corrente aqui desse LED, 5 volts, um LED aqui, a gente poderia colocar um resistor de 220 ohms, igual a gente usa lá no laboratório, mas como é só para simular, eu não coloquei, eu só quero que vocês entendam mesmo o funcionamento do circuito, ó.
Então, a hora que eu colocar 1 aqui, que seria o equivalente a 5 volts, tá? Passa a corrente por aqui, ó, esse LED ele acende e ele fecha, como disse para vocês, praticamente um curto aqui, ó, entre coletor e emissor. Tá vendo, pessoal? Ó, praticamente um curto-circuito, tá? E aí, pessoal, ó, o que acontece? Aqui nós temos uma ligação que vai para o positivo da fonte, a 12 volts. Como você tem um curto-circuito aqui embaixo, a corrente pode passar por aqui, ó, tá certo? E descer para cá. Lembrando que aqui você tem uma resistência bem alta de entrada, então quase nada de corrente ela vem para o lado de cá. Ó. Mas o interessante é que quando passa a corrente aqui por esse resistor, né, fica uma tensão aqui. Lembrando, né, ó, se eu colocasse um multímetro aqui, para medir tensão, esse ponto aqui, ó, ele está ligado lá em cima, ó, lá no 12 volts. Então, como aqui é, vamos dizer, um curto-circuito perfeito, eu teria 12 volts, ó, se eu medisse daqui para cá. E esses 12 volts, pessoal, sim, eles são utilizados para ligar, né, a porta aqui do meu MOSFET, tá? Então é assim que a gente geralmente costuma fazer essa configuração de ligação dele, ó, tá? Então você vem aqui, coloca uma tensão, esse resistor está em paralelo aqui, ó, com esse cara. Então a tensão dele está nesse cara aqui. Então se você tem a tensão, ela é maior do que os 4 volts lá que a gente tinha falado do IRF 640. Aqui tem um 540, mas as tensões geralmente são bem parecidas. Depois a gente pode olhar no datasheet qual que é o valor. Mas enfim, 12 volts é suficiente para fazer com que ele ligue aqui e aí o motorzinho ele começa a girar, tá certo? Pessoal, aqui está colocado um motorzinho, mas vocês poderiam, por exemplo, ter colocado aqui um relé, a bobina de um relé. E aí com a bobina de um relé eu consigo acionar uma carga em corrente alternada grande do lado de cá, né? Então olha só que situação legal. Eu posso utilizar esse circuito aqui, inclusive, para fazer um processo de automação aí, de alguma residência ou de algum processo que vocês queiram fazer. Ó, então posso usar um controlador aqui, vai mandar 0 ou 1, né? 5 volts. Aí posso disparar aqui uma bobina e com isso controlar uma quantidade grande de potência, inclusive em corrente alternada ali. Beleza? Então é um circuitinho bastante bacana, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente como é que é a simulação dele, ó, tá? É o mesmo circuito aqui, eu tenho ele aqui no Proteus já no jeitinho, ó, beleza? Então eu vou apertar o play aqui para simular, ó, tá? É um motorzinho animado, vocês encontram ele lá como motor mesmo na lista de compra, ó, tá? Então, e essa negocinho aqui, ó, que eu falei para vocês que ela se chama Logic State, tá? É a única coisa diferente e nova, vamos dizer, que vocês talvez não conheçam. Então, ó, vocês vão procurar lá na lista de compras de vocês por Logic State mesmo, tá? Para poder fazer esse processo. Então, se você vem aqui, ó, com o mouse, o circuito está simulando aqui, ó, você aperta aqui, ele coloca nível lógico 1 e olha lá o motorzinho, ó. Ele começa a girar, beleza? Então, se eu coloco o nível lógico 0, ele para imediatamente aqui, tá certo? Então, simplesmente assim, ó. Nível lógico 1, nível lógico 0. Tá? Então, temos 2 circuitos aí para vocês fazerem como tarefa hoje, né? O primeiro e o segundo que está aqui embaixo que eu já vou mostrar para vocês. Eu vou sugerir que vocês montem esse circuito aqui no Proteus para poder fazer a simulação, tá? Mas assim, essa aplicação aqui é uma aplicação bem básica, né? Um circuito mais de exemplo, tá? Aqui tem um circuito legal que a gente vai usar no laboratório, um circuito que a gente já fez lá com transistor, que era a tal da ponte H, não sei se vocês se lembram dela, mas a ponte H é um circuito bastante utilizado aí, né? Então, a ponte H basicamente, ela tem esse nome H porque o circuito dela lembra muito um H aqui, tá? Então a gente coloca um motorzinho aqui no meio, e pessoal, tem outras formas de configurar isso, tá? Mas eu estou usando 4 MOSFETs aqui, de canal N, tá? Mas tem alguns, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar aí alguns sites que eles colocam um de canal N aqui em cima e um de canal P aqui embaixo, ou vice-versa, tá certo? Para mudar um pouquinho do desenho, mas o esquema de funcionamento é sempre o mesmo, tá? Então nós vamos pensar aqui o seguinte, ó. Do jeito que esses caras aqui eles estão ligados, eu quero que vocês percebam aqui a seguinte situação, ó. Q1 aqui, que é o primeiro MOSFET RF540, ó. O gatilho dele, pessoal, ó. Opa, deu um zoom errado aqui. Ó, o gatilho dele, ele vem ligado aqui, ó, no gatilho desse outro cara, tá? Então pensa aqui comigo, ó, a hora que ele estiver conduzindo aqui, ó, tá, entre dreno e fonte,
A corrente elétrica ela sai da fonte, passa por esse cara, ó, desce, passa pelo motor neste sentido aqui, passa por esse cidadão aqui, ó, o nosso Q4 e desce para o negativo, tá? Ou se por acaso acontecer aqui, ó, eu quero que vocês observem Q2, ó, o gatilho de Q2 ele está ligado junto lá em cima no gatilho de Q3. Então, por exemplo, ó, quando o Q3 está conduzindo, tá, e o Q2 também, ó, ou seja, se o Q3 estiver conduzindo, né, o Q2 também vai estar, e vice-versa. A corrente da fonte ela vem, passa por aqui, ó, tá certo? Aí passa pelo motor nesse lado, ó, então eu quero que vocês percebam que se ela vier desse lado aqui, o motor ele vai girar para um outro sentido, tá? Aí desce por aqui e vem para o negativo. Mas quem é que vai controlar esses caras aqui? Pessoal, eu coloquei dois circuitos com um optocoplador igualzinho esse que tinha aqui no circuito de trás. Eu até copiei eles aqui para a gente poder colocar, tá? Ó. Então aqui, ó, o pino 5 era ligado no positivo da fonte, ó. Ó, o pino 5 aqui é ligado no positivo da fonte, tá vendo? Ó? Tá? De baixo aqui é a mesma coisa, ó, pino 5 ligado, ó, no positivo da fonte, tá certo? Então, ó, quando eu aperto aqui, eu quero que você perceba que o motor já começou a girar, tá girando nesse sentido aqui, ó, tá? Sentido anti-horário, beleza? Mas, ó, apertei aqui, esse LED, ele tá ligado, tá certo? Então, ó, é como se ele colocasse aqui, ó, fecha um curto entre o pino 5 e o pino 4. Aqui eu tenho esse resistor que ele tá ligado, ó, no negativo, tá? Então ele tá ligado em paralelo aqui, ó, com a porta desse MOSFET, beleza? Só que, pessoal, então, ó, ele vem e coloca 12 volts aqui, só que esse cara tá ligado aqui também, ó. Então, o Q1 e o Q4, eles estão conduzindo ao mesmo tempo, beleza? Vou colocar aqui em nível lógico 0, ó, lembrando que ele estava rodando no sentido anti-horário. Vou ligar esse lado aqui, ó, beleza? Então aqui, vocês podem observar que o sentido inverte, tá? Porque, ó, mesmo esquema aqui, pessoal, ó, tá ligado aqui no positivo, tá certo, ó? Quando liga esse LED, o coletor e emissor vira quase um curto-circuito. Aparece tensão nesse resistor R4, essa tensão ela é responsável por disparar esse MOSFET aqui, ó, tá? Só que ele está ligado nesse ponto, beleza? Então esses dois estão conduzindo ao mesmo tempo, ó. Então, desse jeito aqui, ó, a corrente está descendo do 12 volts, passa pelo MOSFET, passa pelo motor nesse sentido, tá? E aí vem para o negativo. Lembrando que eu estou falando de sentido de corrente convencional. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, voltando aqui para a nossa apresentação, esse era o meu último slide, ó, é um circuito que eu deixei para vocês como sugestão de montagem aí. Então, para casa de tarefa, eu sugiro que vocês montem esses dois circuitos aqui, ó, tá? Eu vou postar para vocês esses dois circuitos no grupo, tá certo? Mas ele também vai estar nessa apresentação de slides aqui. E eu, lembrando que eu estou alimentando lá no Google Sala de Aula, lá o Classroom, com essa apresentação também. Vocês conseguem acessar de lá sem precisar fazer download, só olhar ali com o celular ou com o computador. Beleza? Então, qualquer dúvida vocês podem me chamar no WhatsApp lá e me perguntar. Pessoal, é extremamente importante que vocês façam esse circuito da ponte aqui, ó, porque é claro que nós vamos evoluir a matéria, né? Observa que eu tenho a ponte feita com os nossos MOSFETs aqui, beleza? E hoje a gente já colocou dois optocopladores aqui, ó, para poder proteger, tá? Lembrando, ó, a função do optocoplador é proteger o que eu vou colocar aqui, ó, no lugar desse 0 e desse 1. Aqui vai ser no futuro aí um microcontrolador, um Arduino, qualquer coisa nesse sentido, tá? Então, esse é a situação, beleza? Posso ligar os dois ao mesmo tempo aqui, ó, tá? Pessoal, se vocês ligarem os dois ao mesmo tempo, o motor trava, beleza? O nosso motorzinho aqui, ele é travado, tá? Então, não recomendo não, certo? Quer dizer, não recomendo assim, ele não vai funcionar, ele vai ficar na posição travada dele aqui, né? Mas só lembrando que a gente já fez umas discussões isso aqui dentro de sala de aula, né? Vamos dizer assim, quando vocês apertam aqui, ó, tá os 4 conduzindo ao mesmo tempo. Então, ó, esse cara aqui está em condução, mas esse cara está em condução também. Então a corrente ela fica livre para fluir aqui, ó, de positivo para negativo, ou seja, o circuito ele está em curto, tá? Então a gente não usa ponte H para fazer freio, né, do motor aqui ligando os dois ao mesmo tempo, tá? Se vocês quiserem fazer freio, geralmente aí a gente tem que usar relé, beleza? Eu vou mostrar para vocês nas aulas da frente como é que a gente faz
uma reversão aí de motores usando relé, beleza? Então montem esse circuito, deixa ele salvo aí que a gente vai acrescentar mais coisas aqui no futuro, beleza? No lugar dessas logic states aqui, tranquilo? Isso é de extrema importância, beleza? Então, finalizei aí, espero que não tenha demorado muito, só preciso falar para vocês aí alguma situação a respeito de calendário, pessoal. Eu quero mostrar para vocês aqui, eu vou mostrar primeiro do pessoal da eletrônica, depois eu mostro da automação, tá? Esse aqui é o calendário, não sei se vocês se lembram que talvez eu projetei para vocês no primeiro dia de aula lá com a galera que ficou comigo no auditório. É esse calendário aqui. Olha só, dá uma olhada nas datas aí, pessoal da eletrônica. Ó. Essa parte de azulzinha aqui seria a disciplina de eletrônica analógica, né? Então a gente entrou num bendito de um recesso aí, aqui, ó, dia 17 de março, se eu não me engano. Acho que a gente teve aula até na segunda, não tenho certeza, mas foi nessa semana aqui, ó. Então faltavam algumas aulas ali, vocês iam entrar aqui na parte de comunicação oral escrita, e entraram, né, ó, fizeram aqui, que tá em amarelo, tá? E ó, hoje, né, hoje é dia 28 aqui, né? Então hoje estaria começando a nossa disciplina de eletricidade, ó, tá? Então, pessoal, eu não sei ainda quem é que vai trabalhar a eletricidade com vocês, eu tomara que seja eu, mas a gente vai fazer essa parte lá no laboratório. Então, dá uma olhada na quantidade de carga horária que faltou aqui, né? Então, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, pessoal, ó. As aulas de eletricidade, elas estão previstas para ir aqui, ó, laranjado, né? Até o dia 18 de junho, tá certo? Aí teria aqui, ó, término do semestre, né? Isso aqui não teria aula. Recuperações, conselho de classe, e aqui nesses marrons aqui começariam as férias de vocês, ó, tá? Isso está escrito aqui, ó, marrom, período de férias escolares. Então as férias nesse semestre seria de 24 de junho até aqui, ó, dia 17 de julho. Só que aí, pessoal, nós aqui do Senai temos essa parada aqui de semana pedagógica que a gente usa para fazer planejamento do semestre inteiro. Início do semestre seria aqui dia 27, então a aula mesmo voltaria aqui, ó, no dia 28 de julho, tá? Isso aqui tanto para o pessoal da eletrônica como para o pessoal da automação, tá certo? Aí, gente, veio um comunicado aí de Curitiba pra gente, tá? Eu vou abrir o meu e-mail aqui para vocês verem. Pessoal, não estava assistindo desenho animado não, tá? Eu estava pesquisando aqui como é que faz pra gente gravar vídeo com esse programa novo que eu estou usando aqui. Sem tirar sarro na minha cara, tá? Eu vou abrir aqui rapidamente só para mostrar para vocês uma situação, pessoal. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, tá? Deixa eu pegar um e-mail do meu chefe aqui. Cadê o senhor Cláudio Alves Batista? Esse e-mail aqui. Esse e-mail aqui. Pessoal, o que acontece é o seguinte, ó, a gente vai divulgar isso aqui para vocês de maneira oficial, tá? Mas o DR, que é o pessoal lá de Curitiba, mandou pra gente um comunicado. Deixa eu mostrar para vocês aqui, tá certo? Dizendo o seguinte, ó, aquelas férias que a gente teria lá em julho, né? Essas que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó, que seria essa parte marrom de 24 até 17. Nós temos uma ordem para antecipar ela, para iniciar ela imediatamente agora a partir do dia 4, ó, e colocar ela de 4 até o dia 22/5, tá certo? Então a gente pararia as aulas nesse momento, essa parte EAD aí, decretaria férias para vocês e depois a estratégia que até dia 22/5 voltarem as aulas, aí a gente volta para o laboratório com as reposições que a gente vai ter, né? As práticas e tudo mais, tá? Então, qual que é a situação? Pessoal, mediante esse cenário desses recessos, esse departamento ele pediu para adiantar as férias de todos os colaboradores ali do Senai, pelo menos os que pudessem ficar sem trabalhar, e eu fui sorteado aí com essas férias também, tá? Então, a partir de amanhã eu sou obrigado a sair de férias, e eu volto de férias no dia 21. Isso para mim é muito ruim, porque eles pegaram as minhas férias, que normalmente é no final do ano, anteciparam tudo para agora. E aí no final do ano eu não vou poder mais tirar férias, né? Tudo bem, não tem problema, mas é uma situação aí que tá acontecendo, tá? Então, por que eles estão fazendo isso? Estão antecipando as minhas férias e a de todos os professores também. É porque se por acaso eu tiver que usar o final do ano para repor aula, né? Aí não tem desculpa, vai estar todo mundo lá no Senai para trabalhar, beleza?
Então essa aí é a notícia, pessoal. A partir de segunda-feira vocês vão ver que vai ter um apagão ali, eu não vou mais conversar com vocês de 4 até o dia 22/5. O pessoal da automação vai ser a mesma coisa, tá? De 4 até 22/5 o pessoal vai começar a conversar com você, vai parar, aliás, de conversar com vocês. Eu tenho aqui o calendário da automação também, ó, tá? Só para mostrar. O pessoal da automação, eles têm umas disciplinas um pouquinho diferentes da minha ali, tá? Mas a minha disciplina com o pessoal da automação é essa de azul aqui também, ó, tá? Esse vermelho aqui é recesso feriado, ó. Então a minha disciplina com o pessoal da automação acabou dia 9 de abril, tá? Ó, já era para ter acabado. E aí, com o recesso foi impossível, né, com a pandemia. Nesse momento, essa parte amarela é a parte EAD da galera da automação aí, tá? E vai até o dia 5 de maio. E aí, pessoal, depois aqui, ó, essa alaranjadinha aqui iria começar uma nova disciplina. Deixa eu ver se aparece aqui, ó, Fundamentos de Instrumentação, tá? E aí depois o mesmo esquema, a aula ia até o dia 24 de junho, aí iniciaria as férias, depois aqui até o dia 17, e depois o próximo semestre é dia 28. Então, essas férias aqui, ó, elas foram, pelo menos por enquanto, canceladas, tá? Então as férias, tanto do pessoal da automação como da eletrônica, beleza? Imediatamente começa aqui, ó, no dia 4 de maio, tá? E vai ser levada até o dia 22, ó, tá? Então, teoricamente, as aulas eram para voltar aqui, ó, dia 25, só que aí a gente precisa aguardar para ver se a gente pode voltar à aula presencial ou não, né? Isso depende do governo do estado, não é da gente que depende disso, tá? Mas lógico que a gente vai manter vocês informados, né? Isso é bom, tá? Que essas férias foram antecipadas, porque assim, pessoal, o EAD a gente entende que ele dá para ir, mas o curso de vocês é prático, né? Então vocês têm que estar lá, tem que colocar a mão na massa e tudo mais. O EAD ele dá uma complementada, eu entendo até que dá pra gente fazer muitas aulas EAD, mas colocar a mão na massa mesmo a gente entende que é importante. Então antecipar essas férias é legal, que depois, se deixarem a gente voltar lá no dia 25, aí a gente consegue fazer o negócio todo bonitinho ali. Beleza, pessoal? Então, eu fico à disposição de vocês aí para dúvidas e tudo mais. Qualquer coisa vocês podem me chamar no WhatsApp aí, no tempo que vocês, no momento em que vocês quiserem. Beleza, minha gente? Um forte abraço, cruze para todos vocês e até a nossa próxima aula aí, tá? Como eu disse, eu saio de férias a partir de amanhã, né? Então eu vou ficar um tempinho off aí de vocês dessas aulas online, tá? Mas aí quando voltar, eu volto com um novo plano e informo todos vocês. Beleza? Beijo, meus amores. Até mais.